Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é um vídeo muito importante de um assunto que eu acho de extrema necessidade. Como estudar a Bíblia? Eu recebo essa pergunta de tempos em tempos, semanalmente. Como eu estudo? Como você faz para você estudar? O que você faz para gravar as coisas na sua mente? E aí nós vamos dar para você aqui algumas dicas de como você deve estudar a sua Bíblia. O que muita gente tem medo, e a gente vai partir desse princípio, é ler e não entender. Ler e achar que é difícil. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita para te confundir, de jeito nenhum. Ela foi escrita para revelar para você o plano de Deus ao seu respeito. Revelar o propósito, revelar a obra de Deus, mostrar o seu caráter, mostrar a vida, a obra, o ministério de Cristo, mostrar a história da igreja. Então, nada disso traz nenhuma confusão se você lê a Bíblia com os olhos corretos. Ok? Vamos aqui ao nosso primeiro ponto. Antes de você abrir a Bíblia, você tem que abrir seu coração. Salmo 119, no verso 18, está escrito assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, a revelação, ela não vem da mente. A revelação, ela não vem de conhecimento nosso próprio. Ela vem do Espírito Santo. E aqui vai uma dica pessoal. Pare de ler a Bíblia procurando coisas escondidas nos versículos. Leia, somente leia, com o coração aberto, com a mente aberta para aprender, para absorver, em espírito de oração. O que é isso, espírito de oração? Sem que nada te incomode, não leia sua Bíblia vendo TV, fazendo outras coisas. Por quê? Porque você pode perder ali aquela fração de segundo onde a inspiração divina vem para determinadas passagens. Para isso, você precisa ler com o coração aberto. Não com as influências, não lê a partir do que você ouviu, não lê a partir do que você viu. Lê, simplesmente ler a palavra. Segundo ponto muito importante, comece pelos evangelhos. Outro dia, eu ouvi uma pessoa falando: tem que ler a Bíblia e comece de Gênesis. Não comece de Gênesis, comece dos evangelhos. Por que eu ensino esse ponto? Porque você, ao ler os evangelhos em primeiro lugar, você vai se expor a conhecer sobre Jesus. Como ele falava, como ele andava, como ele se relacionava com as pessoas, como ele se relacionava com o Pai, como ele se relacionava com o propósito, com a obediência, com a autoridade que ele carregava, com o poder que ele carregava. Então, ao iniciar a leitura pelos evangelhos, você vai em primeira mão conhecer Jesus. A partir de conhecer Jesus, você pode ler os textos da Velha Aliança, entendendo que a Velha Aliança não é um Deus diferente do Novo. Você vai olhar lá e você vai enxergar, como o autor aos Hebreus vai falar, a sombra daquilo que é. Então você vai ver Cristo lá, você vai ver a graça lá, o poder salvífico lá, mas você precisa primeiro conhecer Jesus. Terceiro ponto, leia devagar. Não vá fazer leitura dinâmica com a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia em 3 meses. Eu vou ler 50 capítulos por dia. Não, isso daí é para pessoas que estão medindo capacidade de leitura, mas não têm aprendizado nenhum acerca disso.
a leitura bíblica, ela precisa ser minuciosa, calma, parando, pensando, olhando para o texto, olhando para o contexto, olhando o que o autor está dizendo, para quem ele está falando. Em nome de Jesus, não caia nesses planos de leitura bíblica convencionais, aonde vai colocar um texto do Novo, um texto do Velho e um salmo. Um texto do Novo, um texto do Velho e um salmo. Isso é enrolação, isso é para aplacar a consciência. Você precisa fazer leitura com propósito. O que é leitura com propósito? É a leitura que você vai ler para saber de determinado assunto. Por exemplo, você quer estudar os juízes, como eles atuaram, como eles foram levantados por Deus, o que aconteceu naquele tempo? Leia Juízes. Você quer estudar como que a igreja começou? Leia Atos dos Apóstolos. Eu quero estudar como que é a manifestação dos dons? Leia Coríntios. Eu quero estudar sobre o sacerdócio de Cristo. Hebreus, entende? Então, cada livro da Bíblia, ela tem um propósito de ensino diferente. Então, não vá para esses negócios de leitura, esses planos pré-definidos. Estabeleça para você o que você deseja estudar e, a partir disso, você vai na palavra fazer esses estudos. Então, ler devagar, falar com o texto. O que é falar com o texto? Fazer perguntas para o texto. O que esse autor quis dizer? Por que ele escreveu esse texto? Para quem ele está escrevendo? Qual era o ambiente que esse autor estava que levou ele a escrever esse texto desse jeito? Por causa de que Deus o inspirou a escrever isso? Isso vai te fazer aprender que cada livro, que cada texto tem um autor, tem um público, tem um assunto e tem um porquê de ser escrito. É por isso que tirar o texto do contexto vai gerar um pretexto para esse texto ser usado em várias heresias. Então, quando você aprende a fazer perguntas para o texto, você não vai cair nesse erro. O mais comum, Malaquias 3:10, usado para dízimos e ofertas, é um texto escrito por quem? Por um profeta. Para quem? Para os sacerdotes da velha aliança. Por quê? Porque os sacerdotes haviam abandonado a lei de Deus e estavam deliberadamente desobedecendo a lei ao qual eles eram sujeitos. Então, perceba, não é um texto para a igreja hoje. É um texto para um povo específico, num tempo específico. E quando você lê a Bíblia dessa forma, você aprende para que cada livro foi escrito. Você vai usar agora 3 camadas para você fazer o seu estudo da Bíblia. Aqui é o estudo. Você vai o que o texto diz, o que esse texto informa e hoje qual é a aplicação desse texto. O que isso vai ajudar você? Por exemplo, quando você for ler um texto lá em Levítico, o que o texto diz? Falando sobre a lei, cumprimento da lei, aspecto moral da lei, aspecto civil da lei, estabelecimento das festas do Senhor. O que significa esse texto para quem ele foi escrito, ou seja, o povo de Israel? Significa que a partir daquilo dali, eles tinham um modo de viver, de obedecer e regras a cumprir. Ok? Cerimônias que eram necessárias para aquele tempo. O que esse texto hoje significa para mim? Para a igreja ele é aplicável? Não, porque é um texto da lei
dada ao povo no tempo em que eles viveram. O que eu posso extrair então desse texto? O seu aspecto moral e o seu aspecto civil. Ou seja, não matará, continua não matará, né? Não pega a mulher do coleguinha, continua não sendo pegar a mulher do coleguinha. Então, veja, isso é fundamental no estudo da palavra. Quarto ponto, ou quinto ponto, leia a Bíblia pela Bíblia. Não leia a Bíblia de estudo. Pronto, André, agora você quebrou todas as minhas pernas. Porque eu sou doida com uma Bíblia de estudo. Eu quero uma Bíblia de estudo. Por que a Bíblia de estudo não é boa? Porque a interpretação que está aqui de baixo, ela está na visão teológica e doutrinária de quem comentou. Se o autor que comentou aqui é pré-tribulacionista, por exemplo, ele vai fazer a interpretação baseada na corrente teológica que ele segue. Se ele é calvinista, ele vai fazer a interpretação baseada na corrente teológica e doutrinária que ele segue. Então, ler a Bíblia pela Bíblia é uma boa Bíblia com boas referências cruzadas. O que é essa Bíblia de referência cruzada? É quando você tem essas referências aqui, ó, na sua Bíblia, ó, nesse cantinho aqui, que é esse mesmo assunto tratado em outros pontos da Escritura. Por que isso é necessário? Para você ver o mesmo assunto em diferentes partes das Escrituras. E aí você não vai ler condicionado pela interpretação teológica de alguém, mas por aquilo que a Bíblia realmente diz. E o sexto ponto, tenha uma posição de aprendiz, um coração ensinável, um coração que está aberto a aprender novas coisas. Se você não lê a Bíblia com esse coração, mas contaminado por aquilo que o fulano, Beltrano falou, você já está contaminado pela versão ou a forma como ele emprega a visão teológica e doutrinária que ele segue. Então você vai estar condicionado a isso. Quando você lê a Bíblia por a Bíblia mesmo, só com as referências cruzadas, quem vai te ensinar é o que está escrito em João 14:26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Quando você faz assim, você lê a Bíblia, tem a revelação por parte do Espírito Santo e não tem o seu pensamento e o seu entendimento condicionado a alguém ou a alguém que escreveu o rodapé da sua Bíblia. Existem muito boas Bíblias com referências cruzadas. A Almeida Corrigida Fiel, a Thompson é uma excelente Bíblia de referência cruzada. A Thomas Nelson também tem referência cruzada muito boa. A Almeida Corrigida, atualizada e a revisada também tem Bíblias com muito boas referências cruzadas, aonde você vai conseguir explorar esses assuntos com uma profundidade grande. E aqui eu te dou uma dica pessoal. Marque a sua Bíblia, escreva, risque, compre várias, de várias versões diferentes. Compare os textos, veja o que ele diz nas versões, para que você tenha um entendimento mais amplo do verso. Se você lê ele em várias versões diferentes, você tem uma compreensão melhor do que aquele texto está querendo te dizer. Outra dica pessoal, fuja das Bíblias linguagem de hoje, porque são muito humanistas, emocionadas, tiraram algumas partes essenciais do texto e isso é muito perigoso para quem quer
de fato, estudar a Bíblia pela Bíblia. Você não é nenhuma criancinha de primeira série que precisa ler uma Bíblia na linguagem de hoje. Você pode e deve ler a sua Bíblia na linguagem do português, muito bem traduzido por Almeida, e você vai estar muito bem servido. Essa é a nossa forma de estudar e ela funciona. Aplica e depois você me conta.